Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós das mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo. Paz e bem, meu irmão, minha irmã, que alegria estar aqui. Em mais um programa Padre Pio, seus milagres e ensinamentos, sou eu, missionário católico deficiente visual, o Enio Viana. Irmãos e irmãs, nós vamos colocar o card acima aí do Santo Rosário com as meditações de São Padre Pio. E na descrição desse vídeo está o link do nosso grupo do WhatsApp, onde você pode entrar e receber diariamente o nosso conteúdo. Está também a nossa página no Facebook, canal no Telegram e o Instagram missionário. Nos acompanhe. Eu quero que você interaja conosco. Diga para nós o que você está achando do nosso programa diariamente. Eu quero que você agora possa refletir e possa observar. Nós sabemos que a nossa nação brasileira rege de leis, de regras. E dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, temos a nossa doutrina. E Deus deu os nossos mandamentos. Eu quero que você reflita sobre isso. Quando nós pensamos nas leis humanas, nas leis que foram feitas, nós precisamos obedecer. E quando Deus fez a doutrina, que foi os seus 10 mandamentos, nós precisamos observar e colocar em prática. E quando eu olho para os mandamentos e busco viver, eu estou sendo obediente ao Senhor. E cada um de nós é convidado a colocar isso em prática. Preste atenção nesse relato retirado do nosso site. Vamos colocar aqui na tela, também está na descrição desse vídeo. Padre Pio e sua identidade franciscana. De modo estranho, muitos aspectos do cotidiano do Padre Pio correspondem aos do cotidiano do seráfico Padre Francisco, não apenas no que se refere aos estigmas, às experiências místicas, à vida ascética, mas aos pontos de contato que os unem nas agruras do dia a dia, até mesmo nas mais banais. Por exemplo, quando se lê nos Fioretti de São Francesco, obra-prima de ingenuidade, de candura e de uma singeleza desconcertante, que o seguidor de Assis, no momento de prostração, pede ao Senhor o conforto de um pouco de música angelical, e o Senhor lhe manda um anjo para tocar uma melodia cítara. Vem-nos à memória o comportamento semelhante do Padre Pio, que em momento de tristeza punha-se alegremente a tocar uma gaita de boca, suscitando o entusiasmo dos meninos que o circundavam. Dom Francesco Maria Tassiotti, vice-oficial do Tribunal Ordinário do Vaticano de Roma, que, quando o menino viveu por muitos anos perto do Padre Pio, assistiu inúmeras vezes a esses concertos improvisados. Também, quando se lê que Francisco, perto do fim de sua vida, pedia ao frade Jacopa para levar-lhe aqueles docinhos de pasta de amêndoas com açúcar que me davam para comer em Roma quando eu estava doente, do mesmo modo vem-nos à lembrança o Padre Pio, comovido e reconhecido, agradecendo de coração diante de Jesus as uvas que lhe haviam mandado de presente. São Francisco falou pouco e deixou poucos escritos, que consistem em orações curtas e recomendações, mas estas podem ser consideradas como um prolongamento de sua alma repleta de Deus. O Padre Pio escreveu muitas cartas a seus filhos espirituais, sem, entretanto, jamais assumir o papel de teólogo. Ao contrário,
Por vezes revelava-se bastante elementar e monótono pela repetição das ideias que lhe são caras. Exortação à Eucaristia, à confissão, à prece, à devoção por Nossa Senhora. Mas da pobreza de expressão emerge, como acontece com seu pai, o seráfico, a imponente estatura daquele que, quase em surdina, fala em nome de Deus. Francisco e Pio souberam acolher os sinais dos tempos e compreenderam que a evolução histórica exigia um empurrão no imobilismo da vida estática do cristianismo de seu tempo. Este mostrava-se rico em exemplos de santidade, de caridade, de sustentação fraterna, mas não no ritmo do rápido desenvolvimento social. Os dois grandes carismáticos souberam dar, sob o impulso do Espírito Santo, uma nova e esplêndida roupagem à Igreja. Francisco, com sua ordem tríplice, cuja poderosa instituição não definhará até o final dos tempos. Pio, deixando no mundo perturbado pelo entusiasmo com o super-homem, um exemplo de humildade e de amor iluminado pelos irmãos, que se concretizou na realização de sua grande obra terrena, a Casa do Alívio do Sofrimento, destinada ao alívio dos males físicos e morais da humanidade, e na instituição dos grupos de oração. Irmãos e irmãs, paz e bem. Quando nós falamos um pouquinho de Padre Pio, você percebe que tem um cheiro de São Francisco de Assis, porque é um santo que Padre Pio buscou imitar. É um santo que até o próprio nome dele era o mesmo, Francisco, mas em italiano é Francesco. E com isso a família de Padre Pio, Giuseppa de Nunzio e Grazio Maria, era muito devoto de São Francisco de Assis. Na verdade, muitos ateus, protestantes, têm uma devoção tremenda a São Francisco de Assis, devido à sua humildade, à sua obediência, o seu voto de pobreza, de castidade. Tem uma frase de Francisco que me chama muita atenção. Foi que ele disse assim: o amor não é amado. Mas aspas aqui, um jovem nobre que tinha condições financeiras no nosso tempo atual, que as pessoas poderiam dizer de boas condições, era Francisco, mas ele renunciou tudo. Eu fico maravilhado quando nós lemos as crônicas de Francisco e diante do seu pai ele rasga as vestes e sai nu. E depois ele começa a pedir esmola, e as pessoas olham para ele e falam: como assim? Você é nobre, você tem condições. E aí depois percebe a vida de Francisco, quando ele começou a construção dos mosteiros, quando ele começou a construir a ordem. E assim foi São Padre Pio. Padre Pio, na sua infância, ele via seu anjo da guarda, Nossa Senhora, viu o Senhor Jesus Cristo. E com isso, nós sabemos que o seu nome de devoção, ele decidiu entrar na ordem franciscana, como para ser um pouco mais abrangente, terceira ordem menores dos capuchinhos. E nessa ordem, a ordem mais severa, na ordem mais penitente, ele decidia fazer mais penitência. Só que antes de ele entrar lá, ele próprio o flagelava. Na sua adolescência, ele entrava no quarto, pegava de um tipo de uma corda e chicoteava o seu corpo. E vai dizer no livro que a mãe dele via ele fazendo aquilo e chorava. Só que ela não entendia muito bem. Irmãos e irmãs, eu estou trazendo aqui detalhes de dois santos da igreja que nos encanta. São santos, tem um bom tempo, mas Padre Pio
é do século XX. Você pode muitas das vezes questionar sobre os milagres extraordinários de São Francisco. Vai dizer que uma aldeia estava correndo risco de um animal agredir as pessoas que ali moravam. Francisco chega diante daquele animal, faz o sinal da cruz, tem um diálogo e vai dizer que nunca mais aquele animal aproxima daquela aldeia e passa próximo de lá. Você pode falar, Wênio, isso que você está falando é lorota, coisa da sua cabeça, é alucinação. Mas quando a gente vai falar de Padre Pio, meu irmão, minha irmã, que tem pouco tempo. Padre Pio morreu dia 23 de setembro de 1968. Os milagres dele são comprovados pela ciência, pelos médicos, muitas tomografias. Então, quando nós falamos dos milagres de Padre Pio, então, se você crê nos milagres de Padre Pio, você também vai crer nos milagres de São Francisco de Assis. Mas com isso tudo, irmão, irmã, que eu tô aqui fazendo o início, preparando teu coração para te dizer somente uma coisa. Quando você ingressa em uma faculdade, vamos dar um exemplo aqui. Você ingressa e diz, eu quero ser um bom médico. Aí você fala assim, ó, eu quero ser como aquele médico. Você vai querer ser igual aquele exemplar, um médico que atende bem, que dá bons remédios. E aí, nós quando entramos na igreja católica, o que deveria ser normal, hoje infelizmente está sendo escândalo. Quando a gente fala de santidade, de pecado, de confissão, de santa missa, rezar rosário, isso é escândalo. Parece que a gente está botando terror dentro das igrejas. Parece que a gente está sendo pessoas loucas dentro da igreja. Isso não é aceito. Isso as pessoas não acolhem. Então o que nós estamos pregando hoje, o que Paulo falou que era loucura, isso está sendo concretizado. E é por isso, meus irmãos e minhas irmãs, o que as pessoas poderiam olhar para o santo e buscar imitar, infelizmente isso não está acontecendo. Mas as pessoas estão pegando um santo. Vamos dar um exemplo aqui de Padre Pio. Eu estou com a medalha de Padre Pio aqui. E eu estou usando a imagem de Padre Pio sacramental como um muleto. Um muleto da sorte. Que me atrai um bem financeiro. Que me atrai um bom trabalho. Que me atrai isso e aquilo. Irmãos e irmãs, nós estamos esquecendo o sentido da morte de Cristo, da nossa vocação. Eu vejo cada vez mais crescendo o número de pessoas procurando cura, libertação. Eu fico assim tão preocupado. As pessoas não buscam uma vida de santidade, uma vida íntegra. Não busca viver pelo menos os 10 mandamentos. E quando eu falo sobre isso, as pessoas falam que eu estou exagerando. As pessoas falam que Deus agora é misericórdia, Deus mudou. Não, meu irmão, não, minha irmã, Deus não mudou. Sabe por quê? Porque o Deus que mandou os profetas, o Deus que foi paciente com Abraão, o Deus que mandou Isaías, mandou Elias, Eliseu, Amós, Abacuque, Jeremias, Ruth, Raquel. Ele mandou Jesus, ele mandou Pedro. Ele agora manda eu, até você dizer, convertei-vos e crede no Evangelho. O Senhor, ele não muda, ele é imutável. Ele continua o mesmo. Nós, muitas das vezes, queremos mudar a doutrina, mudar a palavra de Deus, querendo encaixar, tirando um versículo bíblico, como um protestante dizer, o Senhor veio me curar. Sim, ele veio te curar, mas antes que ele veio te curar, ele veio te libertar do pecado. Exatamente. Essa foi a única fidelidade de Cristo aqui na terra. Ele não veio para curar, não.
Cristo não veio para curar. Ele veio morrer na cruz por nós. Ele veio morrer na cruz por nós, para que eu e você tenham um céu. Nós precisamos entender isso, irmãos e irmãs. Se a cura vir, amém. Se a libertação vir, amém. Se não, amém. Nós precisamos olhar para os santos que foram repudiados, que foram rejeitados, que foram flagelados, que foram caluniados, defamados. Olhar para eles e ver a vida íntegra, a vida santa, e dizer: eu quero viver o que Padre Pio, São Francisco viveu. Eu também quero renunciar. Chega de admirar Padre Pio. Chega de admirar São Francisco de Assis. Ei, irmão, irmã, é belo, é lindo você ligar para mim e adquirir sua imagem de São Padre Pio. Mas entenda uma coisa, ele não é só para você ter na sua casa, ter ali só por ter. Não, é para você olhar para ele e ter como exemplo de santidade, exemplo de obediência, exemplo de pobreza, exemplo de oração, de devoção a Nossa Senhora, ao anjo da guarda, às almas do purgatório. Eu queria que nós pudéssemos finalizar com isso hoje, para que nós pudéssemos falar de santidade, para que as pessoas ficassem alegres quando a gente falasse de céu, quando a gente fala de Jesus. Eu queria que a partir de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nós pudéssemos parar com isso, esse mimimi. Eu nunca vi essa renca desse povo que fica caluniando, fazendo fofoca e intriga dentro da igreja. Precisamos parar com isso. Nós precisamos buscar estar na presença de Deus. Eu não importo o que fulano e beltrano fez. Eu não importo se eu fui acolhido ou não pelo Beltrano, Ciclano. Não. Eu estou na Igreja Católica Apostólica Romana. Eu estou aqui. Para com esse mimimi. Ah, o Enio não falou comigo. O Enio não me mandou a mensagem. O Enio não me ligou. Para com isso. Se você está aqui esperando que eu entre em contato com você, que eu te ligue, que eu venha te... Ai, Dazinho, coitadinho. Por favor, saia do meu canal, não venha mais me acompanhar, não. Mas se você espera de Enio verdadeiramente ser um missionário, ser um pregador, que possa um dia te dar a direção espiritual, eis-me aqui. Entre em contato conosco, nós estamos à disposição para te ajudar. Mas lembre-se, eu sou cheio de falha. É claro, eu estou trabalhando para que eu seja um homem virtuoso. Eu preciso ser, porque esse é meu chamado de ser santo. Mas pare de ficar esperando um santo Enio, porque eu estou caminhando ainda, eu estou na caminhada. Para de achar que eu sou perfeito, mas eu estou caminhando para a perfeição. Eu aqui não estou dando desculpa e justificativo como eu erro. Eu errei e vou dizer para você, o dia que eu errar, não se escandalize. Por quê? Porque eu estou na caminhada juntamente com você rumo ao céu, ao paraíso. Eu não tenho o direito de errar, mas eu tenho o direito de caminhar para ir para o reino do céu, para o paraíso. E é esse caminhar que cada um de nós precisamos trilhar. Então olhe para o Padre Pio, olhe para São Francisco de Assis, busque imitar e colocar isso em prática a partir de hoje. Cada um de nós, meus irmãos e minhas irmãs. Eu quero fazer um convite muito especial para você. Estamos colocando o card acima aí do programa Padre Pio, Seus Milagres e Ensinamentos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Deus abençoe você e até o próximo programa. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.